Bom dia, bom domingo para todos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Esta manhã iremos juntos, com a graça de Deus, louvá-lo, engrandecê-lo, meditar na sua santa palavra, orar a Ele, que Ele é a fonte da vida, Ele é aquele que pode responder às nossas petições e pode, de fato, nos dar vitórias em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. E muito mais do que esse momento, Ele é o único que pode nos dar a vitória eterna. Então a nossa confiança está sempre depositada no Senhor. Vamos nos dirigir a Ele, aguardando aí a chegada de alguns irmãos. Ele vai dando a direção aí. Nós vamos iniciando então, enquanto alguns irmãos vão se achegando, com a graça de Deus, vamos louvá-lo nessa manhã bonita, abençoada. Aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, está um pouquinho frio, né, mas uma manhã abençoada. Né? Em outras regiões do Brasil, talvez estejam até com muito calor nessa manhã. Aqui está fresquinho, abençoado. Vamos iniciar com oração, então? Pai querido, obrigado pela Tua presença em nossas vidas e obrigado por nos despertar, ó Deus, para esse momento precioso na Tua presença. Te louvamos porque Tu és Deus onisciente, onipotente e também onipresente. E estás, ó Deus, aqui comigo, neste momento, juntamente com Eliabe, mas também está com cada irmão, com cada pessoa, onde ela está agora, assim, no seu lar, ó Deus, às vezes em alguma repartição da sua casa, ó Deus, onde a pessoa estiver, nós sabemos que Tu estás presente na vida dela. E nós, ó Deus, queremos nessa manhã Te louvar, Te adorar, Te engrandecer, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a razão do nosso viver. Te pedimos, ó Deus, a direção para tudo que vamos fazer neste momento. Rogamos que o Senhor ilumine nossos passos, nossos atos, nossos pensamentos, o nosso foco, para que tudo, ó Deus, esteja de acordo com a Tua vontade. Nós assim Te pedimos, nós assim Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que é o nosso Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que em breve voltará. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias, você que já está aí conosco, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o início do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, o texto das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 diz assim: Tendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.
pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Louvado seja o Senhor por esses ensinamentos preciosos de Jesus às multidões que estavam ali no monte juntamente com ele. E também a nós, séculos depois, que podemos ouvir essas mensagens e sermos também edificados por elas. Nós vamos nessa manhã meditar um pouco sobre a bem-aventurança, felicidade, mas baseados no Salmo 1. Mas enquanto isso, vamos louvar ao nosso bom Deus, aqui juntamente com Carlos Eliabe. Nós vamos louvá-lo com um cântico, é o cântico Redenção, né? Então nós podemos cantar primeiro o hino e depois a gente canta Redenção, tudo bem? Hino 108 do nosso inário. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, mas seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A felicidade não está nas circunstâncias. Aconteça o que acontecer, nós somos felizes porque temos a Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvado seja o nosso bom Deus. Antes de cantarmos um outro cântico, vamos ter mais uma palavra de oração com Carlos Eliabe.
Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais oportunidade de louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Mesmo merecedores do teu grandioso amor, tu tens nos sustentado até aqui, ó Pai, e nos guiado, ó Pai, pela tua graça. Graças te damos por isso, ó Pai, pois o teu grandioso amor tem nos sustentado todos os dias. Pedimos perdão, ó Pai, por tantas falhas, pois falhamos em qualquer coisa que tentamos agir sem a tua graça, ó Pai, sem a tua sustentação sobre nossas vidas, ó Pai. Nos perdoa por tantas vezes falhar, ó Pai, e tantas vezes permanecer no erro, ó Pai. Mesmo sabendo, ó Pai, do teu grandioso amor por nós, ó Pai, da tua bondade conosco, ó Pai, nós continuamos a falhar e mesmo assim o Senhor não nos deixa de amar, ó Pai, quando arrependidos, ó Pai. Te pedimos perdão, ó Pai, por tantas vezes falhar. Graças te damos mais uma vez por poder levar a tua palavra, ó Pai, a essas pessoas que estão distantes, ó Pai, nesse momento de dificuldade, levar louvores, ó Pai, e também, ó Pai, por poder te adorar, ó Pai. Graças te damos por isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então vamos cantar um cântico, Redenção, do grupo Sola, isso. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, dele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, dele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não
tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que veio, se revelou a nós e nos concedeu a graça da redenção, a salvação exclusiva em Cristo. Nós vamos abrir nosso texto base dessa manhã, o livro dos Salmos, Salmo 1. Nós vamos começar uma série de meditações no livro dos Salmos e uma série de meditações, especialmente agora, no Salmo 1. Começando hoje no versículo 1, mas vamos fazer a leitura de todo o Salmo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nessa manhã, nós vamos falar especialmente neste primeiro versículo. O livro dos Salmos, eles fazem parte de um conjunto de livros poéticos da Bíblia. São 5 livros conhecidos como Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e Cantares, né? E estes são inspirados por Deus. Além da beleza poética desses livros, e especialmente aqui do livro de Salmos, né? Dessa poesia, dessa literatura poética, dessa literatura também musical, porque os salmos foram feitos para serem cantados. Além de tudo isso, eles também têm, e especialmente, o objetivo de instruir. Este é o propósito. Os salmistas, em suas orações, em suas músicas, eles estão falando com Deus. E suas obras inspiradas aqui revelam, de fato, o que está no coração, ou melhor, nos corações dos seus vários autores. E nós, é claro, nos identificamos com estes autores bíblicos, nas suas diversas situações vividas, diariamente ou momentaneamente, seja nos seus lamentos ou nos seus louvores, seja nas suas derrotas ou nas suas vitórias, seja nas suas tristezas ou nas suas alegrias, nas suas súplicas ou também nas suas ações de graças, nas suas angústias e nos seus júbilos, e assim por diante. Em todas as situações, nós de fato nos identificamos com cada um destes salmistas em seus momentos, porque nós vivenciamos, como diz Calvino, né? Os salmos, eles são a anatomia da alma humana, ou seja, eles preenchem todos os requisitos, eles preenchem cada detalhe, cada parte do ser humano, da alma do ser humano, eles falam aos nossos corações. E este Salmo 1,
de uma forma didática, ele trata do contraste de cosmovisões. Duas cosmovisões. O contraste entre o caminho dos ímpios e o caminho do justo. O caminho do justo. Mostrando aqui de um modo geral, não detalhado, né, apenas um salmo, apenas 6 versículos, né, então ele mostra de forma geral o começo, o meio e o fim de cada um destes dois caminhos, de cada uma destas duas cosmovisões. E embora este salmo primeiro não seja claramente um salmo messiânico, ou seja, há vários salmos messiânicos e Cristo está detalhadamente, claramente em cada um destes salmos messiânicos. Mas embora este aqui não seja um salmo messiânico, Cristo está presente de forma aqui implícita, de forma boa, de forma clara, perceptível neste salmo. Como Cristo está presente de forma implícita ou explícita, né, em toda a Escritura Sagrada. Aqui nós vamos ver a presença de Jesus, vamos ver os ensinos de Jesus, do começo ao fim deste salmo que iremos meditar nessa manhã. Mas antes, nesse estudo, eu gostaria de fazer essa mesma estrutura apresentada no Salmo também 112, quando nós vemos a mesma... o mesmo início com a letra Aleph e Tal e finalizando com a letra Tal, né? Além de segunda curiosidade, que além de providenciar uma introdução, uma porta para os demais salmos, este aqui ele encabeça o primeiro dos 5 livros do próprio salmo, né? Dos 150 salmos, eles são divididos em 5 livros, relacionando-os propositalmente com o Pentateuco, 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Então aqui também temos 5 livros que assumem as divisões do livro de Salmos. Então esse aqui ele encabeça, esse Salmo primeiro, ele encabeça esse começo, esses 5 livros dos Salmos, o primeiro dos 5 livros. Mas eu quero relacionar aqui essa curiosidade com o texto que nós lemos no início, que foi o texto da bem-aventurança de Jesus, que Jesus ensina ali no Sermão do Monte. Ou seja, ali também as bem-aventuranças vão começar o primeiro dos 5 grandes discursos de Jesus. Vai começar ali o primeiro, que é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos 5 grandes discursos, e assim também aqui no livro de Salmos nós temos 5 grandes livros divididos. Mas o Salmo primeiro, ele começa o primeiro desses desses livros, desses 5 livros. E a bem-aventurança começa o primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho segundo Mateus. A terceira observação é que neste salmo temos 7 adjetivos aplicados ao ímpio ou aos ímpios, né? 3 falam dos ímpios, 2 dos pecadores, 1 fala dos escarnecedores e 1 fala dos perversos. São 7 adjetivos negativos, né, claro, né, relacionados com os ímpios, e apenas 2 falando dos justos, no plural, e no finalzinho dos versículos 5 e 6 deste salmo. Isso não está aqui por acaso. A poesia hebraica, ela tem uma estrutura própria, e tudo isso foi proposital, tudo isso está aqui de fato com um objetivo, né? Essa questão dos 7 adjetivos pejorativos aqui aplicados aos ímpios, o número 7 tem um sentido muito especial na literatura hebraica, né? E aqui 7 tem a ver com, né, talvez a multidão, né, de ímpios, o caminho mais largo, o caminho espaçoso, a porta larga, né, e apenas 2 adjetivos relacionados com o justo, né, no caso aqui, né, 2 vezes se menciona o nome justo aqui, para mostrar um pouquinho da porta estreita, né, do caminho apertado que conduz para a vida.
Mas também a quarta observação que eu gostaria de fazer sobre a quarta curiosidade deste Salmo primeiro é de que há 4 tipos de paralelismos neste Salmo. Somente neste Salmo, 6 versículos, nós temos 4 paralelismos, que é uma parte da estrutura da poesia hebraica, né? Temos os paralelismos aqui sintéticos, paralelismo sintético no versículo 1 e talvez no versículo 5 também, tá? Ou seja, sintético no sentido de que ele vai progressivamente, vai acrescentando ou vai complementando, né? Vai crescendo os detalhes. Ele dá uma informação, né, no começo e vai acrescentando outros detalhes de forma progressiva, de forma complementar, de forma sintética, né? Também temos o sinonímico, né, no versículo 2, né, do texto. Temos o emblemático, também chamado de simbólico, no versículo 3, e temos o paralelismo antitético no último versículo, no versículo 6 deste salmo. Então há 4 tipos de paralelismo, nós não vamos explicar cada um deles aqui, hoje não é este o propósito, mas apenas identificar essas curiosidades. Uma outra curiosidade, a quinta curiosidade, é que o versículo 2, ele possui uma estrutura, a estrutura de um quiasmo, né, que também faz parte da estrutura literária judaica e de outros também, tá? Nos versículos 2, eles vai centralizar. É difícil aqui, eu não tenho uma estrutura aqui agora, eu não tenho habilidade para mostrar num PowerPoint, né, a estrutura quiásmica aqui, mas ela forma em forma de um X, de uma cruzada, de um V, dependendo da sua estrutura, mostrando que a lei, né, no versículo 2, quando ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a lei está centralizada no versículo 2, e é este o propósito deste salmo, centralizar a lei do Senhor. Todo salmo, na verdade, não apenas o versículo 2, todo salmo forma um quiasmo, né? No versículo 1, começando com contrastando o versículo 1 com o versículo 6, o versículo 2 com o versículo 5, e o versículo 3 e o versículo 4 estão no centro. Ou seja, o versículo 1 fala dos caminhos iniciais dos justos e dos ímpios. O versículo 6 já fala dos caminhos finais dos justos e dos ímpios. O versículo 2 contrasta o justo com o versículo 5 contrasta o ímpio, né? E o versículo 3 e o 4 contrastam o que o 3 o que o justo é e o que ele não é, e o 4 o que o ímpio não é e o que ele é. Então assim nós temos uma estrutura quiásmica, que importante nós entendermos isso, porque não foi feito, não foi colocado ali por acaso. E a última observação, a última curiosidade, é que este é o primeiro dos 48 salmos anônimos. Nós não sabemos bem exatamente, embora haja algumas sugestões de autoria, nós não sabemos quem foi de fato o autor do livro do Salmo número 1. Embora Davi tenha sido o autor da maioria dos salmos, não foi de todos, e há alguns salmos, 48 salmos anônimos na Escritura, sendo o Salmo primeiro, né, o primeiro deles, né? Nós queremos meditar nessa manhã, dentro desse texto, dentro do tema desse contraste de cosmovisões entre o caminho do ímpio e o caminho do justo, ou o caminho do justo e o caminho do ímpio. Nós queremos meditar sobre a felicidade do justo ao dizer não. Ou seja, a felicidade do justo em não fazer. Ele não faz o que o ímpio faz. Essa é a nossa meditação nessa manhã. Essa será a nossa meditação nessa manhã, no Salmo 1, versículo 1. A questão é que as pessoas buscam felicidade a qualquer preço. Com tudo o que elas têm, ou até mesmo com o que elas não têm, elas estão buscando a felicidade. E não se importam, né, com os meios para alcançarem os seus objetivos. Elas estão certas de que os fins justificam os meios. E embora, mesmo que para isso elas tenham que, às vezes, sacrificar a felicidade do outro, ou seja, mesmo que a sua felicidade
custe a infelicidade de outros. Elas não se importam se a sua felicidade está também na contramão da vontade de Deus, desde que elas sejam felizes. É isso que vai importar para elas. Então elas têm buscado, e o mundo aprova essa máxima de que se isso te faz feliz, então faça. Então está tudo bem, está tudo certo. Nada vai te deter, nada vai te impedir, porque o fim último parece ser o de alcançar a felicidade pessoal, independente das consequências que possam vir. Não tem nada de errado em querer ser feliz, esse desejo é saudável, e buscar a felicidade pessoal é algo bom. Nós todos desejamos ser felizes, e o cristão, ele não só deseja, mas ele tem a felicidade, e ele tem a felicidade verdadeira. Então a questão aqui é quais os caminhos trilhados para isso? Qual a duração dessa tão almejada felicidade e que é buscada? Qual o preço a se pagar para se ter essa felicidade almejada? Na verdade, as pessoas precisam definir também o que é essa felicidade, a verdadeira felicidade. Ela depende das circunstâncias? A felicidade do mundo depende, do ímpio depende, e a do crente, e a do cristão, e a do justo. Há uma promessa na Bíblia a respeito desse fato? Nós queremos meditar neste texto. Este salmo aqui, por exemplo, ele começa afirmando que há um homem bem-aventurado, há um homem que é feliz. Este possui aqui não uma felicidade qualquer, mas a felicidade verdadeira, e sem trilhar o caminho dos pecadores, sem trilhar o caminho do pecado. E além deste salmo, nós vamos ver que há diversos outros textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que expressam a realidade dessa bem-aventurança do cristão, bem-aventurança do homem, da mulher, do servo de Deus. Vários textos, como por exemplo nós lemos o texto da bem-aventurança lá em Mateus capítulo 5, Jesus falando diversas vezes sobre essa bem-aventurança, sobre essa felicidade do homem. Aqui nesse salmo, este homem, ele é bem-aventurado, ele é ashrei, a palavra hebraica usada, né? Ele é bem-aventurado porque ele considera a vontade divina em todos os seus caminhos. Ele é dependente de Deus, ele reconhece que tudo está nas mãos do Senhor, e ele está em paz com Deus. A felicidade dele é porque ele tem uma relação, ele tem uma paz com o Senhor, uma intimidade com Deus. Nós vamos ver isso aqui, e isso é claro que vai implicar em essa felicidade, esse andar com Deus, essa dependência de Deus, vai implicar em renunciar, né? Renunciar às vezes a si mesmo, né? Renunciar à sua vontade, e lutar também contra essa inclinação natural de buscar fazer o que sempre agrada a si mesmo, para fazer o que agrada a Deus, o que o justo, o que o crente, o que o homem feliz sabe que deve fazer para agradar a Deus. Ser dependente de Deus não é, como alguns imaginam, né, pegar duas camisas ou dois vestidos e perguntar para Deus: Deus, qual eu vou usar? Este aqui dessa cor, este dessa cor, este modelo, este aqui. Não é isso, nada disso. Isso é apenas religiosidade. Isso é desconhecimento total da palavra de Deus, pois nós somos livres para tomar tais decisões. Nós somos dotados por Deus de sabedoria para poder resolver esses problemas. Nós temos uma livre agência e somos responsáveis por essas nossas decisões tomadas. Ser dependente de Deus é mais também do que ficar parado esperando, né, alguma coisa acontecer. É mais do que fazer só um pouquinho, é mais do que fazer mais ou menos. Ser dependente de Deus é fazer tudo e fazer muito bem, é fazer o melhor para Deus, é agir sabendo que Deus nos deu a habilidade para tomar decisões, para fazer. Ele operou em nossas vidas, né? Ele nos deu uma mente para pensar, para decidir, segundo a Escritura Sagrada, segundo a direção dele. E Ele nos capacita para isso. O próprio Espírito Santo nos ilumina e nos instrui e nos capacita nessas decisões.
Então, por isso, o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite para saber justamente qual a vontade de Deus. Ele quer saber a vontade de Deus. E este salmo, ele fala da felicidade. Primeiramente, relacionando-a com o que não se deve fazer. Ou seja, aqui são 3 coisas que este homem bem-aventurado evita em sua vida, em sua caminhada. Em primeiro lugar, vamos meditar aqui, refletir que ele não anda no conselho dos ímpios, o rechaim hebraico aqui, ímpios. Ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, esses ímpios aqui, esse rechaim, é alguém sem piedade, é alguém cruel, é alguém insensível, é alguém injusto, mas é também alguém que, além de não temer a Deus, despreza os valores morais divinos, praticando o mal em sua vida. E esses ímpios aqui são os que tramam contra os justos, que desejam o tropeço dos justos e fazem as suas tramas contra estes. Há um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Quem pensa assim já acabou, né, assumindo a forma de um conselho errado, já captou um conselho errado. De uma forma ou de outra, somos todos aconselhados, e de uma forma ou de outra também aconselhamos as pessoas ao nosso redor. A questão é, por quem somos aconselhados? E quais os fundamentos destes aconselhamentos? O justo, ele sabe que a vontade do Senhor é que ele não ande no conselho dos ímpios. Então, buscar sabedoria, ensinamentos, conselhos nos ímpios é buscar no lugar errado, na fonte errada, na fonte suja. Buscar conselho nos ímpios é se sujar, é se lamear, porque os fundamentos destes conselhos estão fincados nos terrenos arenosos do deserto, estão nos lamaçais desse mundo. Então, de uma forma contrária, é claro, né, à edificação nos conselhos sábios e santos de Deus em sua santa palavra, em homens de Deus, em mulheres de Deus. Enquanto Deus une, por exemplo, a família e abençoa o casamento, abençoa o matrimônio, o ímpio já diz o contrário. Ele diz que isso é papo furado, esse negócio de família e de casamento no sentido judaico-cristão. O conselho é completamente diferente, distinto da palavra de Deus. Enquanto Deus diz para não roubar, não adulterar, o ímpio diz: deixa de ser burro, você não sabe que você está perdendo, aproveite. Então os conselhos são distintos e são contrários. Enquanto nós somos chamados a uma relação sexual saudável, uma bênção dentro do matrimônio, dentro do casamento, o ímpio vai dizer que não tem nada disso, que você é livre para fazer a tua vontade, fazer o que te agrada, o que te deixa feliz. Então, os conselhos são contraditórios, são contrastantes, porque as cosmovisões são contrastantes. O justo, ele tem uma cosmovisão cristã, bíblica, pautada na vontade de Deus, enquanto o ímpio, ele tem uma cosmovisão própria também, pautada neste século, neste mundo, no egoísmo, voltada para si mesmo, e ele vai olhar todas as coisas e tomar as decisões pautadas na sua cosmovisão. Mas o justo não. Enquanto o ímpio diz: deixe de congregar, o ímpio vai deixando: deixe de ir na igreja. Ou seja, o justo vai dizer: não deixei-vos de congregar. O dia na casa do Senhor é precioso. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 nas portas, né, um dia na porta dos atos do Senhor vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade, como diz Davi. Então, o contraste de desejo, de vontade, de felicidade é completamente diferente. Muitos conselhos ímpios são dados hoje, por exemplo, por alguns influenciadores digitais. Tem cristão que está seguindo conselhos dos ímpios nas plataformas digitais. Os seus
conselheiros de adolescentes, de jovens e de crianças, ou de matrimoniais, muitos destes baseados em pressupostos anticristãos. Então, esses conselhos ímpios visam desviar o cristão do seu caminho. Então, estes influenciadores digitais, muitos programas de TV, programas humorísticos, trazem algumas ideias, alguns conselhos ímpios que têm entrado na vida, na mente, na casa, na família, em muitos lares cristãos. Por isso, o justo foge do conselho dos ímpios. O justo busca o conselho do Senhor, na palavra do Senhor. Ele, como justo, ele também, em segundo lugar, ele não vai se deter do caminho dos pecadores. No conselho dos ímpios, Rechaim, no caminho dos pecadores, Ataim, né? É a palavra hebraica. Então, esses Ataim, pecadores aqui, está no plural de fato, né? Eles são os que transgridem a lei de Deus, que erram o alvo, que agem na oposição a Deus e em desobediência à sua lei, em desobediência à vontade de Deus. Mas o justo, ele sabe que a vontade do Senhor é que ele não se detenha no caminho dos pecadores. E ele peca, o justo peca, porque não há ninguém que não peque, não há ninguém que não tropece, mas o justo ele peca, mas não vive no pecado, ele não vive no caminho dos pecadores. Todos somos pecadores, mas se deter, parar no caminho dos pecadores, vai revelar mais do que apenas uma inclinação do ser humano para o pecado. Todos nós temos essa inclinação natural para o pecado. Naturalmente, nós não queremos fazer a vontade de Deus, e há uma inclinação, mas se deter no caminho dos pecadores revela muito mais do que essa inclinação, revela o caráter já corrompido integralmente pelo pecado. É diferente. E por causa dessa nossa natureza decaída e tendente para o pecado, é que nós somos exortados aqui ao não, a dizer não. A felicidade do justo em dizer não. Assim como nos mandamentos, nos 10 mandamentos, a maioria deles começa com não. Não terás outro Deus diante de ti, não farás imagem de escultura alguma, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não roubarás, e assim por diante. Ou seja, não. A felicidade do crente, do justo, está nessa relação do que ele não faz, em dizer não. Ele precisa saber dizer não. Ele precisa ter coragem para dizer não. Muitos querem justificar essa detenção no pecado. É interessante que a palavra detenção tem a ver com prisão, com cadeia, com estar detido, preso, mas muitos de fato se detêm, muitos estão presos no pecado, e eles tentam justificar essa detenção no pecado barateando a graça. Eu sou salvo pela graça, então eu posso fazer livremente o que agrada aos meus olhos, o que agrada ao meu coração, o que eu desejo, as concupiscências carnais, então podem ser satisfeitas. Não, isso é um engano, isso é conselho dos ímpios. Muitos também tentam justificar essa detenção, essa vida no pecado, apoiando-se na universalidade do pecado, ou seja, e também na universalidade da salvação de todos os crentes. Todo mundo é pecador. Mas todos são salvos, porque Deus amou o mundo, então na verdade Jesus morreu por todos, logo todos estão salvos. Essa é uma enganação do diabo. Jesus morreu pelos seus, pelos que creem, pelos eleitos. Então, não siga esse conselho e tente se justificar nessa universalidade da salvação, porque não é verdade. A Bíblia fala aqui, há os que serão salvos e há os que serão condenados. E o caminho dos justos é um, o caminho dos ímpios é outro. O começo do justo é um e o final do justo também vai ser outro. Diferente do conselho, diferente do caminho dos santos, dos justos. Então, não se deter
no caminho dos pecadores aqui, não significa se isolar do mundo. É importante nós ressaltarmos isso, porque às vezes passa a ideia de que, então eu não posso me relacionar com ninguém, com ímpios, com pecadores, né, com pessoas não crentes. Não é se isolar do mundo, não é se isolar dos não crentes. Nós estamos no mundo, né, vivemos no mundo, não somos do mundo. Não devemos deixar o mundo entrar em nós. Nós devemos ser luz no mundo, fazer a diferença no mundo. O próprio Jesus, ele se deteve no caminho dos pecadores, ou seja, não parou para cometer, para se corromper com os pecadores, mas para libertá-los, para poder redirecioná-los para Deus, para poder alcançá-los com a sua graça salvadora, com a sua mensagem de vida. Ou seja, para redirecioná-los para o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Então, não se deter não quer dizer não se relacionar. Nós estamos no mundo e nos relacionamos com as pessoas do mundo, né? As pessoas do mundo também entram na igreja e vêm para a igreja, né? E assim por diante. E nós temos que nos relacionar, mas fazendo a diferença. Relacionar como sal da terra, que vai salgar. Não como aquele que não tem sabor, que é insípido, que serve apenas para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Esse é ímpio. O crente, o justo, ele está no mundo e ele tem uma relação com os pecadores, mas não de se contaminar, mas de levar a mensagem, como nós veremos mais adiante. Em terceiro e último lugar, esse homem feliz, esse justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não ouve, né, diz o texto aqui, ele no versículo 1, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Estes escarnecedores aqui são os que falam dolosamente, são os zombadores, são os gozadores litigiosos, ou seja, que com as suas falas maliciosas, eles provocam rixas, provocam divisões, né? Estes estão carregados de malícias no seu falar, nos seus gestos, né? Porque escarnecer aqui não é só com palavras, mas às vezes há o escarnecimento na Bíblia também com gestos, com gesticulações que são maldosas, maliciosas, que são zombadoras. Então, esses são os escarnecedores. E nessa roda de escarnecedores, ou seja, neste grupo, nessa comunhão, porque a ideia aqui de roda, é de alguém que já se assentou, de alguém que está presente, de alguém que já foi envolvido, de alguém que já está na comunhão, né? Então, nessa roda de escarnecedores, não tem nenhuma boa companhia. Ou seja, as más companhias, como diz a própria palavra de Deus, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então não tem boas companhias nessa roda dos escarnecedores. Há um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Esse ditado tem a sua parcela de verdade e devemos nos atentar para ele, porque a influência para o bem ou para o mal é uma realidade. As pessoas influenciam e são influenciadas no convívio social, nas práticas, ou na fé, né, ou na descrença. O justo, ele rejeita essas más influências em sua vida. Ele não tem comunhão com os zombadores, ele não tem comunhão com os debochadores, com os escarnecedores. Paulo já nos adverte lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, pois aquilo que o homem plantar, semear, isso também ele ceifará. Então de Deus não se zomba, mas o ímpio acha que pode zombar. Mas o justo, na sua cosmovisão bíblica, ele entende a vontade de Deus, ele sabe que não é a vontade de Deus ele andar, ou se deter, ou muito menos se assentar na roda dos escarnecedores.
Os ímpios escarnecem da palavra de Deus e escarnecem nas escolas, nas universidades. São muitos, né? Quando vão ensinar sobre a origem do homem, né? Escarnecem da palavra de Deus. Quando vão ensinar suas filosofias, eles vão escarnecer da palavra de Deus. Muitos têm feito isso e certos cristãos justos têm sofrido esses escárnios também nas suas escolas, nas suas faculdades. Isso acontece às vezes até no próprio seminário, quando escarnecem da palavra de Deus, ensinando heresias, ensinando que a palavra de Deus não é inerrante, ensinando teologias de um Deus que está desenvolvendo, que está crescendo, que está aprendendo, né? Que não é o Deus bíblico, imutável, soberano. Há muitas formas de escarnecer. Se escarnecem também de Deus, né? Da palavra de Deus nas brincadeiras, nas rodas de amigos, né? Na TV, nos programas humorísticos. Quantas situações nós já percebemos, já vimos, já presenciamos de escarnecimento de Deus, da palavra, das coisas de Deus. Há muitos filhos de crentes, amigos, olha só, há muitos filhos de crentes que estão se assentando na roda dos escarnecedores, especialmente nas mídias sociais, ou seja, o linguajar de muitos causa escândalo até mesmo nos ímpios. O linguajar de alguns cristãos, de alguns filhos de crentes, né, causa vergonha até naquele que não é crente. Muitos nem medem os esforços, né? Alguns cristãos hoje, ou nas mídias sociais, cristão ou não cristão, não medem esforços para poder angariarem seguidores, para receberem curtidas, compartilhadas no seu Facebook, no seu Instagram, no Twitter, na sua mídia social. Eles não medem esforços, então eles escarnecem, fazem piadas, zombam. Muitos confundem o bom humor com o escárnio. O bom humor é muito bom. O bom humor é saudável para os nossos relacionamentos. E o cristão, ele pode e até deve ter bom humor, ser bem-humorado, ser feliz, manifestar, né? Ser brincalhão, né? Ter brincadeiras. Não, é claro, no lugar apropriado, no momento certo, né? Mas o escarnecedor, ele humilha as pessoas. Ele usa termos de baixo calão. E em nome desse humor, eles fazem piadas, chacotas com as características físicas das pessoas, humilhando-as. Fazem piadas, chacotas com a fé, com os princípios morais do seu próximo. Às vezes até do seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar. E às vezes tem cristãos fazendo esse tipo de escárnio, esse tipo de chacota, com a própria palavra de Deus, com o próprio Deus, com o próprio irmão em Cristo. O escarnecedor, ele por não ter argumento consistente para discutir ideias, ele acaba atacando as pessoas. Ele escarnece das autoridades. E quantas postagens nós temos visto hoje nas mídias sociais escarnecendo de autoridades instituídas por Deus. Presidente da República, governadores, prefeitos, juízes, deputados, são autoridades. E nós temos que orar e não escarnecer dessas autoridades, né? E quantos, por não terem argumentos, acabam escarnecendo do Evangelho, de pastores, de autoridades eclesiásticas, escarnecem da igreja e do próprio Deus. Amados, eu não estou dizendo que os erros dos pastores, das autoridades eclesiásticas, das autoridades civis, né, não devam ser denunciados. Devem ser denunciados, sim. E é possível nas mídias sociais você denunciar o erro. É possível você combater o erro e às vezes até apontar o erro, né, mas de forma consistente, não de forma escarnecedora, né, mas não de forma zombadora. É preciso combater o erro, denunciar o pecado no fórum certo, da forma certa. Esse é o princípio, esse é o caminho, sem
e em contrário à própria Escritura, que diz que nós devemos ser submissos às autoridades, né? Temos que temer as autoridades no sentido, né, nesse sentido também. Temos que orar, interceder pelas nossas autoridades. Mas os zombadores, os escarnecedores, eles não têm limites. Eles zombam de tudo e de todos o tempo todo. Nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, especialmente quando nos referimos a outros irmãos e servos de Deus. Cuidado quando for falar de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um líder da igreja, de um irmão em Cristo. Cuidado com as palavras, porque talvez você esteja já enredado pelas artimanhas do maligno, dos escarnecedores deste século. E o seu linguajar está mais próximo do escárnio do que da palavra de Deus. Sim, os erros têm que ser denunciados, mas com cuidado. Pedro nos avisa, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 4, versículos 3 e 4, Pedro nos avisa que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, né? Andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, eles virão escarnecedores com escárnios, questionando, zombando da vinda de Jesus. Jesus não virá, está demorando demais, não veio até agora, não voltará. E esse escárnio acaba tomando conta de muitos, né? E vai influenciando a vida de alguns cristãos cuja firmeza não está na palavra de Deus, cuja fé não está na palavra de Deus. Então, andar, se deter e se assentar aqui significa a continuidade, a progressividade no erro, no pecado, no engano. Aqui não se trata de um pecado acidental, seguido de arrependimento, porque todos nós estamos sujeitos ao pecar, todos pecamos e podemos realmente tropeçar em algum momento da nossa vida, às vezes no falar, no pensar, no agir, na omissão, né? Podemos falhar, mas esse andar, se deter e se assentar aqui não é um pecado acidental. Aqui é um passo atrás do outro e de forma progressiva, acelerada, né? Em uma descida, poderíamos dizer, em uma descida em direção ao abismo. O andar no conselho dos ímpios, né? Vai levar a pessoa a se deter no caminho dos pecadores e, por fim, se assentar na roda dos escarnecedores, se identificando ali completamente com o ímpio, com o pecador, com o escarnecedor. Essa tríplice negativa do justo, ou seja, o que o justo não faz, o ímpio faz, mas o justo nega tudo isso, ele não pratica, não faz tudo isso. Essa tríplice negativa do justo marca a sua postura diante de todas as situações da sua vida e de todas as situações da vida que são contrárias à vontade do Senhor. Independente dessas pessoas serem próximas dele ou terem autoridade sobre ele, ele não vai ceder. Ele não vai dizer sim. Ele vai dizer não a esses pecados. A verdadeira felicidade está em saber dizer não. A verdadeira felicidade está em ter coragem de dizer não. E é isso que nós queríamos dizer para você nessa noite, nessa manhã. Tenha coragem de dizer não àquilo que é contrário à vontade do Senhor. Vamos concluindo, dizendo que nem todo começo feliz tem um final feliz. O Salmo começa com a palavra Ashri, bem-aventurado, mas termina com Toved, que é perecerá. Então, às vezes, o começo de alguns pode ser feliz, como no caso dos ímpios. O ímpio também tem felicidade, o ímpio também busca felicidade, mas não é a felicidade de Deus e é uma felicidade temporária, é uma felicidade que culminará com o perecimento. Nós veremos isso nos próximos estudos, né? Que a felicidade do ímpio ela é passageira e ela traz destruição ao seu final, ao cabo dela. Então, começar com Jesus
é o fundamental. Começar sem Jesus é mal. Terminar sem Jesus é irremediável e eternamente pior. Então é preciso vigiar, é preciso buscar a Jesus, se apegar a Jesus. E este salmo, que é didático, né, ele não é difícil de entender, né, não é difícil de se entender em suas verdades aplicadas, em suas instruções dadas, né, porque neste contraste de cosmovisões entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios, nós sabemos, você sabe o que não deve fazer. Você sabe que não deve dar ouvidos ao conselho, aos conselhos dos ímpios. Você tem conselhos sábios e santos à sua disposição. De Deus, da palavra de Deus, o Espírito nos aconselha, nos orienta. Não pare. Você sabe que não deve parar nos caminhos dos pecadores. Você tem um caminho sobremodo excelente a seguir. Você tem a Jesus, que é o caminho, que é a verdade e é a vida. Você sabe que não deve comungar com os escarnecedores, assentar-se na roda dos escarnecedores. Você tem palavras que edificam, que vivificam, que salvam a sua vida. E você tem essas palavras para levar, a anunciar a outros também. Você não precisa da roda dos escarnecedores, você tem a roda dos esclarecedores, a comunhão com os irmãos em Cristo. Então, não abra mão. Diga não a esses caminhos, diga não a esses conselhos, diga não a essas rodas, a essas comunhões ímpias, escarnecedoras. E eu digo, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado jovem, se você está enredado por essa tríade do mal e está se afundando cada vez mais nessa areia movediça, arrependa-se, clame a Deus, busque o socorro do Senhor, volte-se para o Senhor, volte-se para Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ser o justo que experimenta a felicidade, a bem-aventurança verdadeira que só há em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Hoje à noite nós estaremos dando sequência à reflexão no Salmo 1, meditando no versículo 2. Vamos, antes da oração, temos a família especial hoje, tirada, foi a família da Fátima e do Balduino, desculpe, Fátima Balduino, desculpem, o Balduino já foi, o Balduino e Alberlândia, mas a irmã Fátima, lembremos de orar então por ela, pela Fátima, pela Milena, o Elton, e a Mari, também a sua companheira. Vamos lembrar dessas vidas preciosas. Oremos então pela nossa irmã Fátima, Milena, o Elton e a Mari, de modo especial. A mãezinha da Fátima já voltou lá para Paraíba, graças a Deus eu vi uma foto dela, está uma bênção, saudável e feliz. Louvado seja o Senhor. Temos alguns avisos aí, os aniversariantes. Amanhã o diácono Irismar. Irismar faz aniversário amanhã. Terça-feira a Jane Barbosa, a Jane do Santana, do presbítero Santana, faz aniversário então na terça-feira? Isso. Terça-feira. E sábado o pastor. E sábado é feriado, viu? Declarado feriado aí, é aniversário pastoral, viu? Do pastor Carlos. Vamos estar completando aí 51 anos, saindo já da casa dos... já na casa dos 50, Muito bem. Mais algum aviso? Não. Então nós vamos orar, lembrando que... Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã abençoada na Tua presença. Obrigado pela Tua graça sobre nós. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Pelo Salmo 1, que foi colocado de forma divina, inspirada, ó Deus, no livro dos Salmos, e abrindo esse livro que é tão precioso, com tantas mensagens. Obrigado porque nós somos orientados, ó Deus, a termos uma cosmovisão pautada na Tua palavra, uma cosmovisão que nos faz enxergar o mundo com os olhos do Senhor, e não só enxergar o mundo, mas agir neste mundo conforme a Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos a
seguirmos o caminho da justiça em Cristo. Ajuda-nos a seguirmos o caminho, ó Deus, do justo, do bem-aventurado, a encontrarmos sempre a felicidade que independe das circunstâncias. Ainda que as situações sejam adversas, nós, tendo Jesus, tendo o Senhor, nosso Salvador, nós somos felizes e viveremos felizes e transmitiremos essa felicidade também. Ó Deus, conceda a graça do teu filho e da tua filha, que está passando por esses momentos difíceis de isolamento, medo, temores, angústias, em meio a toda essa pandemia. Conceda a graça de se firmarem em Jesus Cristo e, independente das circunstâncias, poderem, ó Deus, usufruir dessa bênção da felicidade, dessa bem-aventurança concedida aos que estão em Jesus. Abençoe, ó Pai, o teu filho, a tua filha, abençoe a tua igreja, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor livre os teus servos de não andarem, ó Deus, de não andarem no conselho dos ímpios, não se deterem no caminho dos pecadores e não se assentarem na roda dos escarnecedores. Coloca, ó Deus, nos lábios dos teus filhos palavras de vida, palavras que edificam, palavras santas, palavras, ó Deus, que são de vida, palavras dadas, inspiradas pelo teu Espírito Santo. Nós assim te suplicamos. Oramos, ó Deus, também que o Senhor abençoe hoje, de modo especial e durante essa semana, a família especial colocada no altar de oração. Oramos, ó Deus, pela vida da tua serva Fátima Balduino. Guarda a vida dela, guarda a vida da tua serva Milena. Sustenta-os, ó Deus, dia após dia. Opera a tua graça na vida do Elton, da Mari, Senhor, também. Opera, ó Deus, para que eles tenham saudade da tua casa e retornem aos teus caminhos. E que o Senhor abençoe a vida deles, ó Deus, de uma forma geral, mas em especial na vida espiritual de cada um deles. Abençoe, ó Deus, sustenta-os. Nós te pedimos, nós te suplicamos por essas vidas, por essa família. E oraremos por eles, ó Deus, durante essa semana. Atenta, ó Deus, para o nosso clamor, para as nossas súplicas em favor destes amados. Oramos também pelos aniversariantes, ó Deus, o teu servo Diácono Irismar, a tua serva Jane. Abençoe, ó Deus, e a minha vida. Nós dependemos de ti. Nós, ó Deus, somos teus servos. Carecemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua bênção. Opera a tua bênção na vida de cada um desses teus servos, ó Pai. Lhes dando vitória, fortalecendo-os, em nome de Jesus, guiando os seus passos, abrindo os seus olhos, os nossos olhos, ó Deus. Nós assim te suplicamos, nós assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, até logo mais à noite, se Deus quiser. E eu quero já deixar avisado aqui os irmãos da Betel, de modo especial, que nós temos meditado todos os dias em uma reunião de oração diária, né? À noite, às 20 horas, em torno do livro dos Salmos, do livro de Provérbios, né? Já estamos no capítulo 4, vamos começar agora, finalizamos o capítulo 4 na sexta-feira e na segunda-feira nós estaremos iniciando o capítulo 5, então, do livro de Provérbios. E temos orado uns pelos outros, pela igreja, pelos familiares, pelos parentes, pelos amigos que têm passado por algumas enfermidades, que estão sofrendo com esse momento de pandemia. Alguns perderam seus entes queridos, né? Pessoas conhecidas dos irmãos, e nós temos orado por eles, né? E temos orado também de uma forma especial pelas nossas autoridades, pelo presidente, pelo governador, né, de São Paulo, pelos governadores em geral, pelo prefeito aqui de São Bernardo do Campo pelas autoridades em geral, pelos deputados, senadores, pelos juízes. Todos eles carecem das nossas orações, tá? Então, nós temos orado. Participe conosco das reuniões de oração diárias, né, que temos através do Zoom, do aplicativo Zoom. Deus abençoe sua vida, amado. Deus abençoe sua vida, amada irmã. E até a noite, às 18h30, se Deus quiser.